Bom dia, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus. Mais uma manhã na presença do Senhor. Chegamos à última quarta-feira do ano de 2020. Chegamos ao último alvorada no altar deste ano tão difícil e tão diferente de todos aqueles que nós vivemos. Um ano ímpar na nossa história, que vai ficar registrado na história do nosso país e do mundo. E eu creio que a melhor palavra para nós terminarmos este ano seria a palavra concluir. Concluir. Como concluir bem um ano, como concluir bem a nossa vida, um ciclo. E ao final de cada ano nós fazemos um balanço das nossas vidas e analisamos como ela tem sido, como foi aquele ano e o que nós podemos melhorar neste ano. E eu quero com você então compartilhar a palavra concluir. Como concluir bem, como terminar bem. É sobre isso que eu quero falar. Mas antes, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração com você. Senhor, diante da Tua presença nesta manhã, eu me encontro mais uma vez com os irmãos que estão me acompanhando. E peço que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse tempo e nos dê uma palavra que vá de encontro aos nossos corações e que possamos tirar lições da Tua palavra de como podemos concluir bem as etapas das nossas vidas, os ciclos das nossas vidas, mais um ano que passamos. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero ler um texto que se encontra na carta de 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 18, que diz assim: Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero falar com você sobre a palavra concluir. O personagem dessa história, Pedro, quando escreve essa carta, ele já estava próximo do martírio. Mais de 30 anos se passaram depois que ele viu Jesus ressurreto e subindo aos céus. Ele já estava concluindo seu ministério. Mas vejamos um pouco sobre Pedro. Pedro foi um dos apóstolos mais proeminentes daqueles que caminharam com Jesus. Das listagens que são dadas ou são registradas nos evangelhos, ele sempre aparece como o primeiro nome da lista. Ele esteve com Jesus nos momentos mais importantes da história de Jesus aqui na terra. Algumas cenas ele foi um dos poucos que presenciou. Ele fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, dos 3 mais próximos, em que estavam também Tiago e João. Pedro foi o único homem, fora Jesus é óbvio, a andar sobre as águas. Ele também estava quando houve a transfiguração de Jesus. Ele foi levado a Jesus através de seu irmão André. Ele conheceu a Jesus.
Mas o chamado de Pedro aconteceu quando ele tinha acabado de fazer uma pesca. Isso está registrado em Lucas capítulo 5, e não havia conseguido pescar nada. Então Jesus, depois de um sermão que ele faz para o povo, ele fala para Pedro voltar para o barco e lançar as redes. Pedro atende o chamado, ele diz: sobre a tua palavra as redes eu lançarei. E ele lançou obedecendo a Deus, e ele colheu talvez a maior pesca da sua história, da sua carreira, da sua profissão. E em seguida, Pedro então é chamado por Jesus para segui-lo. E o texto registra que eles deixaram tudo e o seguiram. Eles seguiram a Jesus, deixaram tudo. E Pedro então, sempre muito corajoso e ao mesmo tempo com medo, em situações extremamente corajoso, por exemplo, quando ele anda sobre as águas, quando ele enfrenta o soldado Malco, mas por outro lado, com medo, ele nega Jesus 3 vezes. Então Pedro era um homem muito instável. Mas quando Jesus depois restaura Pedro, em João capítulo 21, Pedro começa a exercer o seu ministério, e em Atos 2 ele é cheio do Espírito Santo, e no primeiro sermão que ele faz, 3.000 pessoas se convertem. E Pedro então, depois que Jesus sobe aos céus, depois que Jesus é assunto aos céus, ele começa a desenvolver o seu ministério junto aos judeus. Depois Deus abre os seus olhos para pregar também para os gentios, e o evangelho começa a ser espalhado por todo o mundo, e Pedro então tem um ministério extremamente frutífero. Pedro vê maravilhas acontecerem através da sua vida, através do Espírito Santo que havia tomado a sua vida, e ele, cheio do Espírito Santo, é usado por Deus durante muitos anos. E quando Pedro chega ao final da sua vida aqui, 30 anos depois, mais de 30 anos, depois de ser cheio do Espírito Santo, depois de exercer o seu ministério, ele chega ao final da sua vida, próximo da sua morte. A tradição cristã diz que Pedro foi morto por volta do ano 66 a 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. E eu creio que nós podemos valorizar muito essas palavras que Pedro escreveu, porque são as últimas palavras registradas de Pedro antes do seu martírio. E o que nós podemos tirar para nós de lições, para que a gente possa concluir bem, para que a gente possa terminar bem? É sobre isso que eu quero falar com você. Como é que podemos concluir bem? Como é que estava o coração de Pedro no final da sua vida? Como é que ele estava? Ele estava preparado para esse final da vida? Como está seu coração hoje, no final deste ano, fazendo um balanço da sua vida? Como está? Que lições podemos aprender com Pedro? Brevemente, eu e você. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos em 2 Pedro capítulo 3, nós vemos algumas lições, ou temos algumas lições que Pedro nos dá a respeito de como concluir bem. E a primeira que temos é que Pedro chega ao final da sua vida sem apegos. Uma grande lição para nós. Nós não podemos concluir etapas ou concluir ciclos, anos, momentos da nossa vida apegados às coisas. Se nós olharmos o capítulo 3, dos versos 11 a 13, veja como Pedro conclui esse tempo da sua vida. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Pedro conclui essa etapa da vida dele sem apegos. Termine esse ano, conclua esse ano sem apegos a coisas efêmeras, passageiras, que duram pouco. Você vai descobrir mais à frente
que muitas coisas que você achavam tão importantes, você vai olhar para trás e vai ver por que eu achava aquilo tão importante, uma coisa tão efêmera, tão passageira. Pedro entendia a diferença entre herança e legado. Pedro entendia que herança só servia para dividir, mas um legado agregava as pessoas, unia as pessoas. Pedro via a vida sobre uma perspectiva eterna, ele já estava aguardando e pensando nas coisas do alto, como Paulo já dizia: pensai nas coisas do alto, nas coisas que duram, que são eternas. Termine, conclua cada etapa da sua vida sem apegos. Mas nós avançamos. Uma outra lição que aprendemos com Pedro é que Pedro chega ao final da sua vida sem máscaras. Sem máscaras. Veja o verso 14 do capítulo 3 de 2 Pedro. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Pedro conclui essa etapa da vida dele sem máscaras, em paz, imaculados, inculpáveis. Numa outra tradução, em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Numa outra ainda diz em paz, sem culpa e sem mancha diante de Deus, vivendo em pureza e paz. Deus quer que você conclua as etapas da sua vida sem máscaras, sendo você mesmo, em paz com Deus e com as pessoas, com a vida resolvida, sem pendências para resolver. Conclua este ano desta forma, sem apego a qualquer coisa que seja passageira, mas apegado às coisas eternas, com olhos para as coisas eternas, sem máscaras, ou seja, sendo você mesmo, sem pendências a resolver. Resolva tudo para terminar o ano bem. Mas Pedro continua, e nós avançamos com uma outra lição. Pedro chega ao final da sua vida sem ciúmes. Eu não sei se você já sofreu com ciúmes ou já sofreu com alguém que tem ciúmes. É importante olhar para a palavra de Deus no verso 15 de 2 Pedro capítulo 3. Veja como que Pedro escreve: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, que lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro não tinha ciúmes de Paulo. Ao contrário de Paulo, Pedro era um homem com pouca formação intelectual, era um pescador, um homem rude, simples, com um palavreado bem mais simples, sem formação ou sem muito conhecimento, enquanto que Paulo, se pensarmos para hoje, seria um intelectual, um doutor, alguém formado em faculdade, que sabia falar muito bem, argumentar muito bem, que tinha muito conhecimento. E o texto diz que Pedro termina a sua vida, depois de ver tudo o que havia acontecido, de ver o sucesso do ministério de Paulo entre os gentios, e agora concluindo a sua vida, ele não tinha ciúmes de Paulo. Aliás, ele diz aqui, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele entendia que cada um tinha o seu ministério, tinha a sua área de atuação, o seu alcance, que Deus havia colocado cada um deles em áreas diferentes, e ele entendia de fato, sem ciúmes, que Paulo tinha uma sabedoria maior ou acima da dele, ou conhecimento maior que o dele, e mesmo assim ele não tinha ciúmes, porque ele entendia que cada um estava dentro da vontade de Deus, dentro da área de atuação de Deus, dentro do ministério que Deus havia os chamado. Deus desafia você e a mim a concluirmos a nossa vida sem ciúmes, sem inveja. É importante você pensar a respeito disso. Você tem ciúme de alguém? Você tem inveja de alguém? A inveja só nos mata, nos destrói. Ao invés de nós pensarmos nas coisas eternas, ficamos pensando no sucesso dos outros, e isso empaca na nossa vida e não nos permite avançar. Então conclua essa vida, termine
esse ciclo ou este ano sem ciúmes. Como vimos até agora, Pedro chega ao final da sua vida sem apegos, sem máscaras, sem ciúmes. Mas avançamos para uma última lição que temos de Pedro. Pedro chega ao final da sua vida sem ressentimentos. Ele registra sobre Paulo, olha que interessante, no verso 16 do capítulo 3 de 2 Pedro. Ele escreve, falando sobre Paulo, olha que Pedro fala sobre Paulo. Paulo escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro reconhece mais uma vez aqui que o conhecimento de Paulo era um conhecimento elevado. Paulo era um homem culto. A Bíblia diz que Paulo se formou aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios daquela época no mundo. E Pedro reconhece que Paulo escrevia de uma forma difícil para muitos entenderem. E ele diz aqui ainda que muitos distorciam ou torciam as palavras de Paulo. Mas Pedro reconhece que as palavras de Paulo faziam parte das escrituras inspiradas. Pedro, se nós olharmos, por exemplo, em Gálatas capítulo 2, de 11 a 16, teve um entrevero muito sério com Paulo. Você pode olhar depois aí. Paulo o confronta dentro de uma atitude que ele cometeu, que Pedro cometeu, que não era uma atitude cristã. Diante de muitos cristãos, diante de outras pessoas, Paulo então teve um sério desentendimento com Pedro. E Pedro foi exposto por Paulo diante de todos aqueles que estavam presentes, inclusive por Barnabé, que estava na ocasião. Mas ao final da vida, Pedro termina a sua vida sem ressentimentos com Paulo, resolvido. Deus quer que você conclua esse ano sem ressentimentos. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa resolver o seu relacionamento? Alguma pendência em algum relacionamento? Deus quer que você conclua esse ano sem ressentimentos. E eu termino. Eu disse que aquela seria a última, mas tem mais uma lição que nós temos com Pedro. Olhando para a vida de Pedro, nós vemos que Pedro chega ao final da sua vida sem medo de crescer. Lembre-se bem, Pedro está escrevendo essa carta com cerca de 70, 80 anos de idade. Ele já está bastante cansado depois de tanta caminhada no ministério, de tantas lutas, prisões, perseguição. E ele conclui a sua carta, as suas últimas palavras antes do martírio, últimas palavras que foram registradas. Ele termina nos dizendo e nos ensinando que nós precisamos chegar ao final, a concluir as etapas da nossa vida sem medo de crescer. Pedro estava sempre disposto a aprender mais, sempre tinha um coração ensinável. Veja o verso 18 do capítulo 3 de 2 Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro conclui a sua etapa, a etapa da sua vida, querendo crescer, sem medo de aprender mais. Nunca é tarde para aprendermos mais. É interessante que Paulo também, quando escreve as suas últimas palavras, aliás, que está lá escrito em 2 Timóteo capítulo 4, também são as últimas palavras de Paulo, já na prisão. Ele também escreve de forma semelhante. Ele escreve a sua última carta em seus últimos versos, para que Timóteo trouxesse seus livros e especialmente os seus pergaminhos. Paulo também estava no final da sua vida, prestes a passar pelo martírio, a ser decapitado. E ele pede para Timóteo: traga os livros e principalmente os pergaminhos, porque Paulo queria, nos últimos instantes da vida dele, conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre a palavra de Deus, ter mais conhecimento. E Pedro nos dá essa lição, e eu quero concluir com ela: termine
cada etapa da sua vida sem medo de aprender, sem medo de crescer. A lição para você é: crescei, porém, na graça e no conhecimento do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Termine esse ano e comece o próximo ano querendo crescer mais e mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor, a ter intimidade com o Senhor Jesus. Paulo termina também a sua vida em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, como Pedro, dizendo assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Que Deus nos abençoe, que possamos terminar a nossa vida sem apego, terminar os ciclos da nossa vida este ano sem apegos, sem máscaras, sem ciúmes, sem ressentimentos e sem medo de crescer. William Shakespeare disse certa vez: tudo vai bem quando termina bem. Vamos orar. Senhor, chegamos ao final de mais um ano diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude a concluir esse ano da melhor forma possível, sem máscaras, sem ciúmes, sem ressentimentos, sem medo de crescer, sem apegos a nada deste mundo, mas querendo crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor que conhece cada pessoa que está me acompanhando agora, assistindo a esse vídeo, independente do horário que ela esteja assistindo, eu peço que o Senhor ajude a cada uma delas a concluir essa etapa, esse ciclo, este ano, da mesma forma como Pedro concluiu, sem apegos, sem máscaras, sem ciúmes, sem inveja, sem ressentimentos e sem medo de crescer. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo, meu irmão. Que Deus abençoe, que você comece esse ano e esse ano 2021 seja um ano de muitas vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Tem mais um vídeo bem pequenininho que eu quero que você assista em seguida. Até mais. Se Deus quiser, nos vemos no próximo ano. Um abraço. Fiquem com Deus. Neste ano de 2020, fomos surpreendidos com essa pandemia. E tem sido um ano desafiador. Em meio às dificuldades, às perdas que trouxeram tristeza, separação e dor, nos firmamos em Jesus e encorajamos uns aos outros. Entendemos ainda mais o quanto a vida é tão preciosa e que as pessoas são o que temos de mais importante. Com Jesus, em meio a tantas incertezas, nós temos mais vida. Isso nos faz enxergar que, ligados a Ele, podemos sempre florescer onde estamos plantados. Pois a pessoa faz o lugar, faz o sucesso, e as oportunidades estão sob os nossos pés. E os nossos olhos estão postos em Jesus. Com Ele caminhamos rumo a 2021 para viver os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Nele cremos e nele nos movemos. Nossa esperança está no Senhor. E seja como for, vamos viver o amor, pois o mundo precisa do amor. Nós precisamos do amor autêntico, como um estilo de vida que se manifesta nas ações simples do dia a dia. Muito mais do que um sentimento intenso, o amor é uma atitude, um exercício diário que todos podem praticar, como a gentileza, ser amável e delicado mesmo nas situações mais corriqueiras. Na paciência, aceitando as imperfeições dos outros e as próprias imperfeições. Na capacidade de perdoar, compreender e aceitar, desapegar-se da raiva. Cortesia, ver em cada pessoa um amigo em potencial. Na humildade, ceder a vez para que alguém possa avançar. Na generosidade, doar-se aos outros das mais diversas formas. E na honestidade, revelar quem você realmente é. Amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos.
Assim, superaremos emoções negativas e lidaremos com os problemas que existem, reconhecendo o valor do outro e alcançando a satisfação, a alegria em todas as áreas da vida. 2021 vem aí e, se Deus quiser, vamos entrar nele e vamos caminhar juntos, vivendo o amor como um estilo de vida. Feliz e abençoado Ano Novo! Deus abençoe a sua vida imensamente. Um abraço com muito amor.